Aí ela falou oração. Para mim era ela que ia fazer. Não, eu falei que a gente gosta de rezar o Pai Nosso, pedir que seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. A vossa vontade, mas a gente não faz a vontade de Deus, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Tá bom, faço a minha vontade. Bom, então vamos lá. Sou eu. Vamos lá. Você mesmo? Eu ia... quer fazer, Jorge? Então faz. Então vamos lá. Você está com a página para ler? Pequenininha, 3 linhas, do livro Afinidade, de Joana de Anjos, de Valdo. Se não te aceitam integralmente, tem calma. E prossegue. E assim, Senhor, agradecemos a Ti as bênçãos que no dia de hoje foi derramada sobre todos nós. Se nós não obtivemos êxitos, muito obrigado. Se tivemos algum declive em nossas atitudes e ações, obrigado, e que eu possa refletir. Se nós caminhamos sem rumo e sem norte, mas começamos a receber a Tua inspiração, Senhor, muito obrigado. O sol que hoje banhou todo o hemisfério sul, manutencionando as nossas vidas, muito obrigado. A nossa indumentária psíquica e física, razoavelmente ajustada, muito obrigado. E assim, que essas vibrações nossas possam atender a vários irmãos nossos que encontram-se ainda completamente desviados de rumo. Aqueles outros que ainda não compreendem-te, que possam eles ser tocados em seus corações. Iniciar uma nova reflexão para compreender-te. E que essas vibrações que partem dos nossos corações, das nossas mentes, possam atender e inspirar as criaturas que vêm promovendo a guerra e envolver todo aquele que vem sofrendo essa causa. Que a sua paz seja em nossos corações, que ela seja derramada em todos os bolsões aonde a dificuldade campeia, aonde irmãos nossos ainda tentam, por julgo da imposição, manter-nos escravos das vicissitudes. Paz para todos. Damos por aberta a reunião e que Deus envolva todos nós sob a égide do Mestre e Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos... Boa noite, Cláudio. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? Então, na pergunta 445. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. É que a gente estava fazendo prece. Desculpa. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Qual é o número do livro? Qual é a página? Não é página, a pergunta 445. É 485. Ih, gente. 445. Eu estou viajando, é o Livro dos Espíritos. Desculpa. É a comida dos pratos que eu estou botando aqui, eu me atrasei. Pensei que você tivesse comido com eles. Por isso que você está fazendo isso, não? A comida deles agora, senão eles vão ficar miando aí, eu não vou poder fazer a aula. Tá brincando, Cláudia. Vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Nós estamos na pergunta 445. E ela diz assim: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Legal. Né?
duas perguntas. Que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo hinduístas? Então, nós já ouvimos falar, sabemos que o sonambulismo, tá, é uma emancipação da alma de umbral, e o êxtase seria o máximo dessa emancipação da alma. E a gente, estudando aí, nós falamos de várias coisas, né, vários acontecimentos da humanidade que aconteceram durante, assim, a recordação de um sonho, né? Um inventor, né, um artista, né? Foi comentado durante nossos estudos, por exemplo, que no livro Os Mensageiros, no livro Os Mensageiros, o André Luiz chegando em determinada sala lá, né, e um quadro que se chama O Martírio de São Diniz, né? E ele fala, essa obra é linda, eu a vi lá na Terra. E o cara fala, não, o pintor, né, veio aqui em êxtase, olhou, copiou e levou para a Terra. E assim, nós podemos falar que o crescimento nosso, né, científico, moral, e muito se deve a isso aí. Se deve a essa misericórdia do Pai, podemos falar assim. O Pai nos dá oportunidade de, até certo ponto, certos limites, a gente chegar a algum lugar, ver algumas coisas, né? E exemplos, a grande história do inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. Isso. Thomas Edison estava com dificuldade, ele fez quase 1000 inventos. E na lâmpada elétrica ele estava com uma dificuldade, o problema ele não estava sabendo qual era. Ele fazia a lâmpada, mas sempre tinha um probleminha. Né? E em êxtase, ele foi uma reunião, junto com ele também estava o seu assistente, Watts, James Watts, e lá eles descobriram que era o filamento, o material do filamento que não estava de acordo com o que ele estava utilizando. Ele tinha colocado 1001 culpa, né? Mas o filamento ele achava que era aquele, estava errado. Ele volta, né, do sonho, acorda, e continua pesquisando, mas não consegue chegar a uma conclusão. Logo depois, não sei se foi 1 hora, 2, ou um dia depois, o Watts fala isso. Thomas, sonhei com o senhor. A gente estava na determinada reunião e fala o nome do material do filamento. Não fala também que era o filamento, o Watts. Eu ouvi falar muita palavra, exemplo, não é, né? Só para a gente... Né? O alumínio. Aí o Thomas Alva, espera aí, então é isso. Foi lá, testou, deu certo a lâmpada elétrica. Em homenagem ao seu... Né, a seu empregado lá, no seu funcionário, né, o seu assistente, digamos assim, ele colocou, né, na capacidade da energia ali, né, grau de energia mais forte, mais fraca, etc., a palavra watts, ou seja, 30 watts, 60 watts, 100 watts. Né? Opa! Meu Deus do céu. Caiu a ligação ou não? Não, tudo bem. Que deu uma piripaque aqui. Tudo bem. Voltou ao normal. Esse telefone é um barato. Tá? Então, essa historinha todo mundo conhece. E aconteceu também como? Sonho. Então, a gente vai deduzindo a importância disso. Né? Outro grande invento que foi também sonho foi que, né, os cientistas, desde que começou o Renascimento e logo depois o Iluminismo, os cientistas não pararam, né? A igreja, eles conseguiram uma folga maior da igreja, que a igreja pressionava demais, que a igreja se separou da ciência e constituiu que, né, a palavra de Deus era o correto. Né? O que estava fora da Bíblia era heresia, etc., e por aí queimou muita gente, mas mesmo assim os cientistas não desistiram. E um homem, eu não sei o primeiro nome dele, só sei, me lembro que é Fulton, né? Ele notou
que quando ele fervia a água, 1 litro d'água, o volume de 1 litro d'água, essa água fervendo, estava mais ou menos 1.700 vezes mais volume. Ele pensou, peraí, isso aí é uma força que está na natureza que nós não estamos aproveitando. Daí ele criou o quê? A máquina a vapor. Também através de um sonho. A máquina a vapor, da máquina a vapor foi saindo outras coisas, né? Da máquina a vapor, eu acho que é o início de quase tudo que nós temos hoje aí, até das viagens espaciais. A eletricidade, o magnetismo, tudo saiu em cima desse invento. Tá? Foi uma caminhada. Então, as deduções que nós podemos tirar de início, nós aqui, que não está no Livro dos Espíritos, sobre essa questão desses fenômenos, tá? É que são fenômenos que garantiram o nosso crescimento, muito ajudaram o nosso crescimento, tá? Tanto moral como intelectual, né? E como científico. Né? Nós crescemos muito nisso aí. Vamos embora. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria até, para ilustrar, por exemplo, também, isso eu ouvi falar, eu não sei, tá? Eu ouvi falar, eu guardei isso. Por exemplo, na Inglaterra também, o aço, se eu não me engano, não sei se é o aço, acho que foi. E o cientista, mas ele não deu importância, jogou, porque lá na Inglaterra, aquela chuva torrencial. Então, chegou um determinado momento, ele pensou, ou ele sonhou. E aí ele foi ver, inspiradamente, para ele ver o material que ele tinha deixado lá no canto. E aquilo não enferrujava. E como já tinha a máquina a vapor surgido, foi daquele material lá que eles começaram a aproveitar, fizeram os grandes navios de grande porte, né, com esse material de aço, porque evitou muitos problemas, né, e navios de grande envergadura. E uma outra que a gente pode até comentar, porque ele coloca assim, em que a sua razão inutilmente procura devassar. Mas vamos voltar atrás, ele diz assim, estude-os e achará o aclaramento de mais um mistério. Por exemplo, o Santo Afonso de Alugori, não é ele? São Santo Paulo, né? Não é esse? É a mesma, não sei se é a mesma individualidade. Eu estava falando, ele estava lembrando. Ele desprendeu e o pai dele estava sendo julgado em determinado local, que era a faculdade, né, dele, que ali era, no caso dele, era o sonambulismo, né? Ele desprendia-se e ficava em pé ali, como se fosse um estado de torpor, e ia lá e se tornava até mais visível para o povo lá. E finalizando, aqui em Sacramento, não sei se é Bittencourt, Sampaio, Caibar, né? Caibar, chuta. Caibar. Chuta. Isso. E também tinha essa faculdade, e é motivo para a gente fazer uma avaliação realmente mais apurada, que o Kardec coloca aqui, né? Estude-os e achará claramente de mais um mistério. Então, como algumas pessoas atribuem como milagre, não tem nada de milagre, né? Os próprios livros, vamos falar de Paulo Estevam, né? O Chico, ao escrever Paulo Estevam, ele foi lá. Como ele disse, eu me senti batraque numa festa, ou seja, um sapão perdido numa festa de luxo. Porque diz que lá o jogo de luzes era muito intenso. Né? Para onde ele olhava, tinha que fechar os olhos. Era só espírito de muita luz mesmo, né? Estevão, Abigail, aí vai, né? Simeão, Lívia, e o Chico viu. Olha só, tudo são estados de desprendimento de alma. Conforme está falando aqui, estúdios na resposta estão comentando. Né? A Dona Ivone Pereira, os livros dela também, ela ia lá. Ela não escrevia em casa. Ela desprendia à noite, Memórias de um Suicida, né? Todos aqueles romances que ela participa, né? Vários romances aqui dela participa. Esses últimos livros delas, que nós temos aí, Devassando Invisível, e outros daí, tudo isso é ela, né, dando uma voltinha e trazendo informações para todos nós.
E outro, por exemplo, outro livro é aquela Mariluza Vasconcelos. Ela já escreve os livros dela, que ela escreve muito sobre a Inconfidência Mineira. Ela tem aquela faculdade mediúnica da psicometria, mas não assim em vigília. Boa noite, Consuelo. Ela se desprende, por exemplo, se ela for no Quitandinha, tá? Ela vai sentir nas vibrações locais algum baile, algum acontecimento e passa para o papel. Então, a gente vai vendo que essa questão aí é de extrema importância para a humanidade, para todos nós. Né? Por isso que Kardec forçou muito a barra em cima disso. Kardec realmente trabalhou demais. Você vê que são várias perguntas mesmo, e ele cutucando de um lado e de outro, de um lado e de outro, para cercar os espíritos, para nos informar o máximo possível. Né? E a gente, se observar a pergunta, Frânio, que sirva até para todos nós, né, na observação, ela, quando ele diz que deduções, ele já tinha feito essa pergunta, ele já estava perguntando de novo, com outras palavras, né, para poder se certificar se era procedente o que estava para ele fazer, as anotações, catalogar, porque é um pesquisador, né, e isso fica para a gente, né, até de aprendizado. Exatamente, isso aí é o que João diz, né? Experimentar e ver se os espíritos procedem, né? Do Senhor da vida. É isso aí. Alguém mais comenta alguma coisa? O Roberto? Não, nada Elisa, não. Elisa, Consuelo, Lourdinha, todo mundo aí. Né? Isso e a segunda parte a segunda pergunta na pergunta é interessante. Kardec gosta muito disso. Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Eu achei interessante isso aí. Tá? Eu ainda há pouco, eu cheguei até um pouco cedo em casa hoje. Hoje, graças a Deus, eu consegui chegar às 4h30 da tarde, é coisa rara. Né? A mulher até tomou um susto. O que é que houve? É nada. Hoje eu cheguei cedo, só isso. Né? No meio da semana. Tá bom. Iniciação na vida futura. Eu não falei com a Elisa pegar o livro, porque é só 2 perguntinhas que eu quero aqui. A Revista Espírita de 1858, tá? Essa Revista Espírita foi também escrita por Kardec. A Revista Espírita foi um laboratório de Kardec. Ele recebia anotações de todo mundo, selecionava as mais interessantes para a doutrina, tá? E fez, não era um livro assim. Foi um jornal de estudos psicológicos, que todo mês ele lançava. Após o desencarne dele, resolveram aproveitar isso e fazer livros anuais, tá? Catalogaram, porque não podia se perder esse material. E aqui nessa revista de 1858, ele faz alusão a Júpiter. Né? Ele vem conversando com um espírito chamado Bernard de Palissy, que tinha morado na França, era um oleiro, desencarnou, mas ele era de Júpiter, veio aqui em missão. E ele começa a fazer perguntas sobre Júpiter. Agora vamos lá o que interessa a gente. Estado moral dos habitantes. Eu não vou ler tudo que está aqui. Né? Desculpa. Estado moral... Estado físico dos habitantes. Tá? Na página 115 dessa minha velha. Ele pergunta, uma pergunta que Kardec faz. Comparado com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta em Júpiter? Aí o espírito Bernard Palissy responde, mais longa. Ele, qual a duração média da vida? Ele, como medir o tempo? Essa questão de tempo é uma coisa bem relativa. Cada lugar tem o seu tempo. Se nós olharmos bem dentro do nosso planeta Terra, nós temos lugares que o Sol só está presente durante 3 meses do ano. Durante 9 meses é inverno. É a mesma coisa que aqui no Brasil. O tempo lá é igual ao do Brasil. Se a gente for olhar, não, é dentro do planeta. O relógio é o mesmo, só tem aquela questão de um lugar um pouquinho mais avançado no horário, outro mais atrasado. Mas, na realidade, essa questão de tempo é relativa com o local. Então, Júpiter é outra história. Já vamos chegar onde nós queremos, tá? Aí ele fala, vamos pegar os nossos séculos, como
né, como medida. Ele fala a duração de vida de Júpiter, de um cidadão encarnado entre aspas, tá? Encarnado entre aspas, é de 5 séculos nossos, 500 anos. Aí ele fala, é essa que interessa a gente. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. E o Espírito responde, o homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. O que é que tem a ver isso com a pergunta, né? Está nos mostrando como é o nosso futuro. O nosso futuro, nós vamos estar num estado espiritual, né? Mesmo que tenha que usar algum tipo de roupa, de vestimenta, tá? De encarnação, né? De carne ou não, algum outro material, nós vamos estar nesse estado aí constante, de quase espírito liberto. Só que à medida que o nosso material fosse afinando, a nossa roupagem, a nossa matéria que nós utilizamos, né, ela vai, logicamente, ficando mais leve, né, mais sutil. O nosso estado de vida vai ser esse. Nós aqui precisamos de 12, 14 anos para acabar a fase de infância. Lá em Júpiter, não. Não existe esses 12, 14 anos. Nós somos os animais aqui no planeta que mais precisamos de infância, justamente para nos consertar, né? Nos moralizar. Lá em Júpiter, como os espíritos já estão mais moralizados. Então, a pergunta é essa, constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? Sim. A nossa vida futura, nós seremos mais livres ainda. Teremos mais capacidades ainda, né, dessa ligação, desse intercâmbio. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o corpo físico lá é o nosso perispírito aqui. Isso, digamos isso. Mais ou menos isso. Tá? Depurado. Eles são depurados. Sutil. São 6 vezes mais sutis. Né? A matéria lá, tá? 6 vezes mais depurada. Então, aonde possibilita esse êxtase com maior facilidade. Isso. Entendi. Já vive, praticamente. Vê que não há infância. Por que nós temos essa questão do esquecimento nosso aqui? Por que nós esquecemos? Porque nós temos necessidade de deixar aquilo que nós, né, o nosso passado lá escondido mesmo, para pegar informações agora e nos melhorarmos. Né? Aí vem sempre aquela, né, aborrecência, vida adulta com dificuldades, mas quando temos a infância, quando a nossa infância é muito bem trabalhada, tem pessoas realmente que se importam quando passam as informações legais, né? A briga é menor, mas sempre há uma briga. É o nosso passado brigando com o nosso presente. Tá? E lá já não tem muito isso, ou seja, a nossa vida futura vai ser... O êxtase lá deve ser outro tipo de coisa bem mais abrangente, digamos assim. Gente, está dando para pegar ou não? Jorge? A condição moral do espírito evita determinados tipos de doença, determinados tipos de fraqueza no organismo e proporciona essa oportunidade de viver séculos, porque não tem mácula, né? Não tem mácula física. Então, ele pode viver 500 anos porque a condição moral dele favorece que ele tenha uma saúde muito boa, um estado de espírito muito bom, muito tranquilo. Isso tudo facilita ele. E as lembranças, né, seu Roberto? Ele pode ter a qualquer momento, porque não há mais essas máculas que nós temos, essas besteiras que nós já fizemos, né? Crimes que nós já cometemos, etc. Né? Exatamente. Afrânio, uma pergunta. Quer dizer, por isso que o Júpiter é o mais avançado aqui dentro do nosso sistema. Sim. Nessa medida, porque a medida de tempo lá até horas é totalmente diferente da nossa. Então não se assustem com uns 500 anos, é uma referência que ele está dando.
É só uma analogia. É uma analogia, para a gente não... Penso eu, tá? Eu posso estar redondamente enganado. A gente não fica assim, poxa, quer dizer, 1000 anos, Terra, 2 vezes, né? Em 1000 anos. Então, a gente fazer essa referência, essa análise, porque a organização perispiritual, a atmosfera de Júpiter é um fluido modificado para aquele ambiente totalmente diferenciado do nosso. Deixa só a última coisinha que eu vou deixa eu ver se eu não vou esquecer. Com relação... Ah, meu Deus, eu esqueci. Puxa, meu. Assim, pergunta interessante. Mas se eu lembrar, eu volto a falar. Tá bom. Lembrei. A Maria João de Deus, quando ela foi, né? Eu não sei se foi Saturno ou se foi Júpiter. Ela viu a organização. Foi os dois. Eu não sei qual foi que ela trouxe. Não, desculpa, foi Marte e Saturno. Marte e Saturno. Então, lá em Saturno, ela identificou no perispírito como se eles tivessem asinhas, né? Quer dizer, ela é um espírito terráqueo, estava identificando a organização perispiritual, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque nós que estamos vendo, é a natureza nossa ainda na nossa ótica, né? Então, quando nós lermos, quando formos passar informação, passarmos uma informação sem a mística, porque muitos de nós temos a interpretação mística para quando na conversa sua e da Elisa, quando nós pegamos, é por isso que nós causamos mal-estar no meio ambiente quando a gente faz a apresentação, porque a gente puxa muito para a área mística e a gente tem que espiritualizar a informação. Só isso. Eu procuro fazer, né, Jorge? Não sei se eu estou dando certo. Por isso que eu perguntei, está todo mundo entendendo? Está tudo certo, gente? O Jorge e o seu Roberto parece. Elisa, está tudo bem, gente? Eu também estou entendendo. Beleza. Eu até fiquei sabendo ontem que a gente pode escolher se quer morar em Marte, e agora Marte também já tá tendo condições de ir para lá, escolher, pegar um foguete desse aí e poder ir para lá. Só que lá não tem árvore. Eu não vou querer ficar lá, não. Aqui que tá melhor. Pega o BRT, né? E vai. Que coisa! Lá não tem BRT você não chega nunca. Cai no meio do caminho, né? Só o mal-estar, só a contaminação de um BRT vai te levar... Não tem para onde. Primeiro tem que ir para a Lua. Dentro daquele pensamento que eu coloquei, da melhora, né, a saúde e tudo, não vai conseguir chegar nunca. Viajando de BRT. Isso é prato para Antônio Carlos. Consuelo e Dona Lourdes e Lourdinha, alguma coisa, algum comentário? Não, tranquilo, Fran. Só não tem praia. Se não tiver praia, eu não vou. Já está longe do sol, deve ser bem friozinho. Saturno tem praia. Saturno tem praia. Vou saber uma informação que eu vou dar boa para vocês de Júpiter, tá? A nave, ó, o satélite, eu não sei pronunciar, Voyager 1 e 2 foram lançados para estudar Júpiter, ainda estão em circulação, na década de 70. E eles ficaram, a NASA se assustou quando ela descobriu uma coisa muito interessante. O Sol manda, vamos falar bem fácil, manda quilos de energia para a Terra, para Marte, e para Júpiter. E eles descobriram uma coisa, que o Sol, um exemplo, tá, gente? Só para a gente entender, mandou 1 tonelada de energia para Júpiter, e Júpiter devolveu com 5 toneladas. Ou seja, Júpiter já tem, ainda não sabemos como, porque ninguém conseguiu ainda estudar Júpiter, né? Estamos longe ainda disso. Uma hora a ciência chega lá, Júpiter já tem uma fonte de energia própria. E quando a gente fala em energia, nós estamos falando em energia nuclear, né? Tá? Nós temos aqui o Sol, nós sabemos que, né, energia.
nuclear, a fusão nuclear, etc. É uma coisa meio científica o negócio. Então, o Júpiter já tem essa fusão de gases. Então, como é, nem a NASA explicou para a gente. Está lá escrito na internet, quem quiser ler só fala isso. E Júpiter tem energia própria. Então, lá é quentinho, viu, Conselheiro? Eu retiro o friozinho que eu falei, tá? Está ali só por causa da distância do Sol. Mas lá deve ser bem quentinho. De repente, a energia lá mesmo já faz alguma praia, né? Mais algum comentário, gente? Elisa? Cadê você? Estou aqui, estou ouvindo. E você, o que é que você fala do que foi falado? Eu estava em Marte. Eu estava na Lua quando falei isso. Vamos ler a pergunta e a resposta de novo? Fala isso, fala. Não, ainda não tinha lido a resposta, eu tinha lido a pergunta. Então vamos ler a pergunta de novo, a resposta. Então vamos lá. 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Respondem os espíritos. A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. É aquilo, né? Quando eu acho, eu já fui isso, eu já fui aquilo em vida passada, a gente fica com aqueles negócios na cabeça que não deve ficar, né? Não é bom, né? Mas são mistérios que realmente passam na nossa cabeça, várias coisas, né? Agora vamos ler, Elisa, já que você leu para mim naquela hora, o segundo e o terceiro parágrafo. Aquele que você leu o segundo e o terceiro parágrafo também, tá? Do Miramês sobre essa pergunta 445. Peraí, você está falando de qual? No estado de 445. Tá, no estado antes dos fenômenos, né? Tá, é esse aqui, o estado em estado de êxtase sonambulismo, é esse? E o outro, a missão do espiritismo também, tá? Os dois. Tá bem. Então, vamos lá. Quem não tiver o livro é o Miramês, tá? O volume 9, a lição, capítulo 37, que é referente à pergunta 445 do Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos lá, Elisa? Em estado de êxtase e sonambulismo, regredimos a memória e descobrimos as vidas passadas. E em muitas delas podemos rever os nossos feitos na origem. Essas faculdades quebram o véu que nos encobre recuadas eras. Na mensagem anterior, quer dizer, na pergunta anterior, né, falamos das coisas que devem ficar encobertas e que nós, pela ignorância, batalhamos para pô-las à vista, e de outras que vêm à tona naturalmente, como sendo bênção de Deus para nossas meditações. Não devemos... Nos livros espíritas, eu não estou passando nenhum aqui na minha cabeça, mas tem. Às vezes há uma recordação de vidas passadas, assim, que vem espontaneamente, é para ajudar a pessoa realmente. Isso acontece. Então, eu não estou lembrado de nenhum livro espírita assim. Estou lembrado que, sim, me lembrei, é o Nosso Lar. A dona Laura. Pois é, a dona Laura. Quer falar? Pode falar então, vai. Não, eu ia falar para você falar. Eu não sei contar a história, eu sei que era do Nosso Lar. Tá, dona Laura e o marido, o Ricardo, né? Ela estava com muitas dificuldades lá em Nosso Lar, estava tendo muitos sonhos, pesadelos, olha só que coincidência, sonhos, pesadelos, e aquilo estava fazendo um mal tremendo a ela. E ela foi se consultar lá com um dos grandes de lá e falou, vai lá no departamento lá de memórias e pede para ver o que você pode ver de vidas passadas. Tá? Ela chegando lá, deram a ela, né, memórias de 300 anos de vida passada, que era o que ela poderia suportar. Olha só, dona Laura, o espírito já numa certa
condição, já não vamos falar evoluído, mas está caminho. Essa hora já está evoluída, porque já teve mais uma reencarnação, né? Durante o livro ela reencarna, e ela mesmo fala, não tínhamos condições de, né, aguentar mais que isso. Quer dizer, mas ela, por misericórdia de Deus, os espíritos lá, os mentores, viram que ela estava em condição de ter essa informação. É o que está falando aqui, né? O Miramês bota aqui. Na mensagem anterior, falando das coisas que devem ficar encobertas, né? E outras que vêm à tona naturalmente. Quer dizer, estava vindo à tona naturalmente pela dona Laura. Ela só precisava coordenar essas informações, porque ela iria reencarnar logo a seguir, né? Iria ajudá-la muito nessa próxima reencarnação. Quer dizer, a misericórdia do Pai está aí. E, mais uma vez, a pergunta, né? A importância, né? A importância. Eu falei da vida futura. O Miramês está falando das vidas passadas. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Oi, quer falar? Só o caso também do Ascani Lucas nesse livro seria também equivalente, porque eles ficaram 500 anos trabalhando no bem, na ambiência espiritual. 500 anos. Depois, lá em 1429, ou por aí, eles jogaram muita gente lá de cima das torres. Exato. E ainda ficava olhando, olha lá. Depois, 500 anos depois, eles reencarnaram em testes de avião, da aviação, né? Foi onde eles acertaram o passado deles. Lembrando, tiveram nesses departamentozinhos aí que você está citando aí. Isso na Europa velha, para você ver. Aqui ele está falando aqui no Brasil. E aqui está falando, já não falava assim nem de doutrina espírita, hein? É só isso, só puxando isso aí para a gente... Não, uma ação e reação essa história aí. E é o seguinte, eles começaram a se sentir incomodados. Ou seja, o passado estava presente neles, incomodando. E eles foram procurar saber por quê, né? Porque eles não subiam, os amigos já estavam tudo longe, eles ali, o que estava acontecendo. 500 anos no trabalho do bem é muita coisa. Aí falaram, bom, você já tem condições de ver. Foram mostrar a eles, e eles reencarnam com essa missão aí. E sofre um acidente, né? Eles vão desencarnar num acidente de um avião aí, né? Para limpar a barra deles. Fala, professor. Você não fala que quando você trabalha no bem, em vez de você perder o braço, você perde um dedinho? Mas eles tinham que perder algumas encarnações, né, Consuelo? Mas como trabalharam no bem... Então, olha só, na época da Guerra de 108 anos, eles pegavam as criaturas, os inimigos, chegavam no alto de uma torre ou no alto de um penhasco, ficavam brincando de jogar os caras lá embaixo para ver como eles caíam. Entendeu? Eles foram muito cruéis. Só que a partir disso eles começaram a trabalhar no bem, no bem, no bem. E eles mesmos escolheram essa prova para de uma vez só, definitiva, entendeu? Eles limparem a barra deles. É o caso de João Batista na Bíblia, né? No Evangelho, ele também não foi decapitado. Sim. E a missão dele foi abrir os caminhos para Jesus. E ele abriu, foi um missionário de sucesso, e foi decapitado. E que ele deve ter pedido para o espiritual, vamos acabar logo com isso, tal. Também quero sofrer o que eu fiz dos outros sofredores, né? Que foram aqueles sacerdotes lá atrás seguidores de Baal, né? E a própria Herodias estava lá com ele também, né? Que era daquela época, que era a sacerdotisa lá, não me lembro o nome dela. Né? Quer dizer, a lei de ação e reação, mas eles mesmos pediram essa prova para limpar a barra deles. Entendeu, Consuelo? Entendi. Foi a lei que impôs, não. Mas não, quero sofrer o que eu fiz sofrer. Quero sentir. É a escolha própria, espíritos mais maduros, né? Mais maduro. Quem somos nós? Exato. Vamos lá. Elisa, vamos lá? Ai, minha unha encravada. Deus me faz sofrer tanto. Minha unha encravada. Não devemos querer saber o que não pode ser, principalmente quando se trata de outras vidas. Deus, quando coloca um véu entre a vida atual e o passado, tem uma razão para isso.
Ele espera que fortaleçamos os sentimentos para suportar a verdade. Aí, a gente não tem condição. Fortalecer os sentimentos é o caso do Ascani e Lucas, né? Fortaleceram-se e superar logo de uma vez logo. Podia pagar em carnezinho, não, quero pagar de uma vez só. Né? Dá um desconto aí que eu estou com dinheiro aqui no bolso, ó, cheio de marra. Vamos lá. A missão do Espiritismo, coordenado pelo professor Rivaio, é nos esclarecer a verdade sobre a nossa posição ante as leis que nos cercam e assistem, que são as leis divinas, as leis da natureza. As raízes ficam encobertas pelo passado para nos manter vivos e em preparação para outras tarefas que nos pedem paciência e fé. Então, nós sempre vamos ter condições de ver o que nós podemos já suportar, né? Porque é aquela história da cruz, né? Deus não bota a cruz pesada no ombro de ninguém, bota a cruz que a pessoa pode suportar. É a mesma coisa nesse caso aí, né? Nós, às vezes, não vamos suportar, né? Saber quem fomos, aqueles que convivem conosco estão ao nosso lado, quem foram, como é que nós trabalhamos isso no passado. Nossa Senhora. Deixa eu falar, né? Deus, na sua sabedoria. Fala. Lá no penúltimo parágrafo está assim: os mistérios espirituais não é dada a razão descobri-los, somente as faculdades desenvolvidas, o sonambulismo e o êxtase, são as que penetram no desconhecido para dizer o que existe nessas paragens do invisível. No entanto, o equilíbrio espiritual seleciona o que devemos anotar na mente ativa e conhecer conscientemente do nosso passado, se ele pode ser vivido pelo presente. Olha só, interessante. Pode ser vivido pelo presente. E a partir do momento que a gente tem essa informação, ela se torna presente. Há um livro chamado Entre a Terra e o Céu, da André Luiz, que tem um espírito lá, que foi uma grande cantora que existiu realmente, tá? É real. A Lola Ibarruri, tá? Ela reencarna aqui no Rio de Janeiro com o nome de Antonina. Quem já leu o livro sabe quem é Antonina, tá? E ela também tinha muitos problemas do passado e tal, só que ela já tinha se modificado tanto, até melhorado tanto moralmente, que ela já estava começando, assim, já tinha condições de suportar essa questão, né? Ver a vida passada, ver o que ela fez para ela acertar agora. Bom, ela foi levada em espírito, desdobrada, para fazer a tal da regressão de memória, que não é aconselhável para ninguém fazer, tá, gente? Não é aconselhável. Porque quando é necessário, os próprios espíritos nos levam nessas paragens e nos mostram. O caso da Antonina. E há um detalhe muito importante, vamos falar. Dona Laura recebeu primeiro por escrito as informações por escrito. As informações de 300 anos anterior à última reencarnação, tá? Por escrito. Ler é uma coisa. A Antonina já recebeu primeiro de duas formas diferentes. Primeiro, ela foi assistir uma determinada passagem onde ela fazia também um monte de bobagem. Ela assistiu, viu, já sente mais do que lê. E a terceira é a pior. Como ela suportou bem, os espíritos apertaram mais um pouquinho. Ela foi viver e vivenciou aquilo em uma outra passagem da vida dela como Lola, tá? E ela conseguiu passar por tudo isso, né? Mas já tinha força moral para suportar isso. O livro é Entre a Terra e o Céu. Quem quiser ler, é um livro maravilhoso, que é um livro de uma prece, tá, gente? Esse livro é a história de uma prece. O que uma prece pode fazer na vida de um grupo espiritual, uma simples prece. E o primeiro capítulo se chama A Prece Refratária. É muito interessante, tá? Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Tem uns parágrafos aqui do Milanês que acho que seriam bons a gente tomar conhecimento. A missão do Espiritismo, coordenada pelo professor Rivaio,
é nos esclarecer a verdade sobre nossa posição ante as leis que nos cercam e assistem. As raízes ficam encobertas pelo passado, para nos manter vivos e em preparação para outras tarefas que nos pedem paciência e fé. O estático, estando livre e como lhe faculta o dom, vai passando sua consciência, se abre e ele lê, como se fosse um livro que passou em vidas pretéritas e que lhe são revelados os arcanos das vidas, ou de muitas delas. Em muitos casos, isto lhe serve de estímulos, em outros, traz-lhe aborrecimentos inúmeros, capazes de fazê-lo atrofiar e mesmo partir fora de época para o mundo espiritual. Meu Deus do céu. Aí ele terá que voltar em piores condições, às vezes sem o dom do sonambulismo ou mediunidade reveladora. Todo cuidado é pouco para os que têm a faculdade desenvolvida, que devem conversar somente o necessário. Eles não sabem a capacidade de suportar dos ouvidos que os escutam, ou mesmo os seus próprios. O que devem revelar para todos é o exemplo de caridade, de amor, de perdão, de desprendimento. Essas revelações são úteis a todas as criaturas de Deus, porque melhoram seus sentimentos e lhes trazem bom viver. Se profeta do biricismo é escândalo anunciando escândalos, a nossa mediunidade é o que desejamos fazer dela. Se respondemos pelo que fazemos, temos a liberdade de fazermos o que pretendemos. Os espíritos que nos acompanham por misericórdia afastam-se da conduta que não corresponde à verdade. E se induzimos para a falsa moral, os falsos profetas aproximar-se-ão das nossas faculdades e usá-las para as nossas mentiras. Então, o indivíduo que tem esse dom, se comportando dessa maneira, ele vai levar 500 mil anos, em vez de séculos, para chegar em Saturno, se ele não souber aproveitar o dom que é dado a ele com dignidade. Né? Ele, se não souber usar, ele vai fazer um monte de bobagem por aí. Por isso que o Emmanuel coloca assim: